Fala galera, saudações rubro-negras, muito boa noite, Deco na área. Cara, vou te falar uma coisa, falar pra vocês na verdade, tem algo me incomodando demais e não é chororô não, aqui de torcedor do Flamengo ou algo do gênero, né? Mas me incomodou bruscamente o lance do gol muito mal anulado do Gabigol contra o Fluminense, uma coisa que realmente não entendi. Para mim, aquela questão daquela disputa entre o André e o Matheus França acabou que não gerou nenhum tipo, né, de deslocamento do Matheus França no André. Né? Jogada normal, o árbitro estava próximo ao lance, deu o gol foi legítimo e o VAR, de maneira esquisita, acaba o chamando. Né? Então é uma coisa que me apurrinhou muito. Vendo o Flamengo, né, até ser prejudicado, digamos assim, no Campeonato Carioca. E aí, cara, a gente vê agora a arbitragem do jogo contra o Vasco, né? Wagner Nascimento Magalhães é o árbitro da partida e o VAR Rodrigo Nunes de Sá. Não preciso falar nada sobre a arbitragem, sobre o VAR. É só vocês pesquisarem sobre os dois nomes, Wagner Magalhães e Rodrigo Nunes de Sá. Vejam só as lambanças que eles já fizeram contra o Flamengo. Tem até alguns posts ali no Twitter dizendo do Rodrigo Nunes de Sá sendo vascaíno. Alguns acham que o Wagner Magalhães é vascaíno ou é botafoguense. O que importa é o seguinte, até na Federação Carioca de Futebol a gente vai ter problema. Cadê as pessoas responsáveis para criticar ou então, né, argumentar o porquê da escolha desses caras para serem os responsáveis pela arbitragem? Depois não digam que nós não falamos. Estou falando aqui antes do que pode acontecer. Então, só para deixar bem claro, né, já estou bastante preocupado com a arbitragem desse primeiro jogo entre Flamengo e Vasco. O Vasco joga por 2 resultados iguais. Né, péssimas escolhas e a diretoria do Flamengo continuar calada, sem se posicionar. Depois não adianta reclamar, como aconteceu com o Marcos Braz, que foi reclamar e poderá ser punido devido a algumas reclamações com o Graziani, que deu o gol e o VAR o chamou de maneira, né, questionável, porque aquilo ali é jogada de campo, o juiz estava próximo. Para que ele precisa do VAR? Ele não tinha visto que não foi nada? O VAR lá em cima que viu, em TV? Pelo amor de Deus, né? A intensidade, isso não existe, né, gente? Enfim, sejam muito bem-vindos ao canal Deco SRN, se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilha com os amigos e aciona o sino de notificação. Vou apresentar para vocês a nova patrocinadora aqui do canal Deco SRN, que é a Bet7k, que já chegou com tudo e vocês têm uma coisa boa amanhã, né? Se você fizer um depósito no sábado ou no domingo no valor mínimo de R$20, tá, gente? Você estará concorrendo a 5 bancas de R$100, tá? Então, a gente vai sortear no canal Deco SRN de maneira exclusiva. Para isso, vocês vão printar, né, e mandar por e-mail. Vocês fizeram esse depósito de no mínimo R$20, tá? Para o e-mail bet7k, decobet7k, tá? Então, não deixe de botar decobet7k@gmail.com, tá? Ou então para o decosrn@gmail.com, tá? Então, vamos lá repetir. Eu acho que eu falei errado, mas é decosrn bet7k@gmail.com, decosrn bet7k@gmail.com, ou então decosrn@gmail.com, tá? Então você vai mandar esse comprovante, né? Lembrar vocês o seguinte, que tem na Bet7k também. Você fazendo aí um depósito, né, de até 7 mil, você tem um bônus no mesmo valor. Olha que fantástico na sua primeira, né, colocação, tá? Então você entrou pela primeira vez, cadastrou na Bet7k, até R$7.000 você tem um bônus no mesmo valor, tá? Tem aqui no QR Code, ok? E o link no comentário fixado, tá? Então vamos lá, concorram,
ok? Bora lá, bora para os assuntos, né, do dia. Vamos falar aí sobre questão do Vitor Pereira, né? Continuam fazendo campanha contra o Vitor Pereira e o pessoal vai falar: porra, Deco, você é insistente, você ama o Vitor Pereira. Não, eu não amo o Vitor Pereira, mas eu não gosto de sacanagem. Parece que conseguindo tirar o Vitor Pereira do Flamengo, né, com uma multa altíssima, né? Multa de mais de 15 milhões de reais, os problemas do Flamengo estarão resolvidos. Vai chegar um novo treinador e o time voará, como aconteceu com o Dorival Júnior, e a gente já sabe que dificilmente o raio vai cair duas vezes no mesmo lugar da mesma maneira, né? Essa vez, para mim, o ambiente está muito pior do que naquela época que o Dorival chegou ao Flamengo, né? E chegou, a gente já sabe, bem devagar, bem manso, né? Sabendo como controlar os jogadores. Tinha o João Gomes, o Rodinei, enfim. Mas vamos lá, para as informações, tá? Torcedores pedindo Sampaoli para o lugar do Vitor Pereira, né? E segundo o Jorge Nicola, o Sampaoli é o nome da vez em caso de saída do Vitor Pereira. Só lembrar ao pessoal, tá? O pessoal reclama muito do jogo posicional, tá? O jogo posicional, eu acho que é um jogo muito interessante, mas requer muito treinamento. E o torcedor do Flamengo não tem paciência para isso, né? Então, lembrem disso, que o Sampaoli gosta de jogar um jogo posicional. Também é um treinador que, se ele precisar trocar os 30 minutos do primeiro tempo, 25, 35, e o jogador que for, ele vai trocar. E eu espero que o torcedor não fique ao lado do jogador e sim ao lado do treinador. Tem isso também, né, meus amigos? Então, volto a falar. Se não houver respaldo para um novo treinador, a gente vai ver o mesmo filme. Porque o São Paulo ainda acha pior do que o Vitor Pereira nessa questão de bater de frente, fazer o que ele quer, e se ele não estiver satisfeito, ele pega as coisas dele e vai embora. Tá? Então, o nome que dizem, né, que o Flamengo estaria trabalhando em caso de saída do Vitor Pereira seria o São Paulo que ganhou ontem do Fenerbahçe, do nosso Jorge Jesus, por 2-0. E eu não sei se ele passando aí de fase na Europa League, se ele será demitido, né? Tem a questão lá do Campeonato Espanhol, que está ali, né, perto da zona de rebaixamento, que eu também não acredito que o Sevilla irá cair. Mas enfim, esse é um nome, né? Mas tem torcedor que quer o São Paulo, mas também quer o Tite, cara. E aí o Tite? O Tite seria aquele treinador que faria a vontade dos jogadores, né? Mas ele já bateu de frente com o Gabigol. Alguém quer o Tite também? Ou seja, na minha visão, o único treinador que neste momento poderia conseguir algo, né? Algo que o torcedor do Flamengo quer é o Jorge Jesus. Mas será que dariam o mesmo respaldo que deram a ele em 2019? Fica aí a dúvida pairando no ar, né? Então vamos lá. Outra informação que saiu aí, que o Vitor Pereira estaria tentando um acordo para rescindir o seu contrato com o Flamengo, né? Essa informação não foi confirmada, tá? Até o Mauro César Pereira colocou que essa história não existe, que muito pelo contrário estão tentando forçá-lo de qualquer maneira, o Vitor Pereira, a fazer um acordo, né? Então, cara, é uma coisa que é inacreditável. Se tivesse se o clube fosse um clube no futebol profissional, nada disso estaria acontecendo. Por isso que a gente cobra sempre o profissionalismo nesse departamento de futebol do Clube de Regatas do Flamengo, tá? Falar aqui sobre a questão do X9, né? Hoje, o jornalista do Dia, né, falou no SBT, também trabalha lá, que perguntaram a ele se ele já tinha escalação do Flamengo contra o Vasco, e ele falou: se os jogadores souberem em 1h30 antes do jogo, eu só saberei 1h30 antes do jogo. Ou seja, deixando a entender que o X9 que vaza as escalações é um jogador. Então aí cabe a diretoria ver quem está jogando contra e afastar, né? Simplesmente
Isso, ok? Então a diretoria aí está correndo atrás para saber quem é o X9, tá? Falar aqui também sobre contratações, né? A questão do Ângelo, por enquanto, tudo se mantendo na mesma, tá? Sem nenhuma novidade, ainda há o problema entre os representantes, a representante número 1, o representante número 2, não se acertam e até o momento nada. Volto a falar, com mais um problema que aconteceu ontem, que é do Ângelo ter jogado a Copa do Brasil, o Flamengo fazendo um investimento caro para o garoto não poder jogar uma competição, cara, cancela qualquer tipo de negociação. Não dá. O garoto entrou ontem aos 25 do segundo tempo e agora, se for para o Flamengo, não poderá jogar a Copa do Brasil. Então, mais um motivo para o Flamengo não fazer essa negociação, né? Falar aqui sobre dois jogadores que o Flamengo está de olho, né? Luan, volante do São Paulo, o jogador tem contrato com o São Paulo até o final de 2023, pode assinar um pré-contrato na metade do ano e, pelas informações que recebi lá de São Paulo, até o momento, sem qualquer tipo de avanço na renovação. Até os dirigentes de São Paulo estão achando algo meio esquisito lá. O outro jogador seria o Fausto Vera, o qual já trabalhou com o treinador Vitor Pereira, né? O Fausto Vera, quem já vem pedindo quanto tempo, né? Desde a época que ele estava ainda no Argentino Júnior e nada foi feito. A diretoria poderia ter pago barato, agora para você tirá-lo do Corinthians, acho que o Flamengo teria bastante dificuldade, tá? Mas são dois jogadores aí que o Flamengo estaria de olho, tá? Falar aqui também, né, voltando a falar aqui também sobre a questão da arbitragem, né, que é importante a gente falar também sobre essa arbitragem do Wagner Magalhães, tá? Lembrando a vocês que Flamengo e Vasco é segunda-feira às 21h10, tá? Teremos narração do Vitor, comentários meus e do Marquinhos na semifinal, primeiro jogo. O Flamengo precisa ganhar até para reverter a vantagem do Vasco da Gama, tá? Jogo do Fluminense, 18 horas, domingo, contra o Volta Redonda. Em Volta Redonda, lembrando que o Flamengo precisa de uma vitória e um empate, né? Ou então, se ganhar o primeiro jogo, ganhar de uma diferença boa, né? Digamos 2 gols, pode perder até por 1 gol de diferença. Mas vamos falar aqui sobre a arbitragem, que eu falei logo no início da nossa live aqui. Né? Flamengo e Vasco, árbitro definido, possui polêmicas e erros em jogos do rubro-negro, né? Tá lá, ó. O clássico dos milhões promete ser muito disputado, por isso a Ferge decidiu escolher um arbitragem experiente. Wagner do Nascimento Magalhães será o responsável por apitar. Apesar da experiência, o juiz não possui boas lembranças de jogos do Flamengo, bem como ficou marcado por polêmicas e erros cruciais. Ano passado, Wagner Nascimento Magalhães comandou o jogo de ida no Fla-Flu. Na ocasião, houve reclamação de parte dos flamenguistas com inversão de faltas e muitos jogadores amarelados no primeiro tempo. Ao todo foram 5 somente nessa etapa, mas não para por aí, tá? O árbitro expulsou em 2020 o Gabigol. O Flamengo ganhou de 2-1, lembram? No último lance ele estava saindo, né, e disse que ele fez cera e deu o segundo cartão amarelo, expulsou. Vasco e Flamengo 1-1 em 2019. Né, o Flamengo venceu de 1-0, o gol do Arrascaeta. No último lance do clássico, Túlio e Marrone se trombaram na área, o árbitro marcou pênalti, né, a favor do Vasco. Então, o cara é cheio, né, de problemas em jogos do Flamengo e vão escalá-lo, né? Enfim, e a diretora do Flamengo continua se omitindo em relação a isso, tá? Falar aqui também sobre a questão do que o Mauro César vem pontuando, né, que o Flamengo teria que mudar a cultura, e o PVC também debatendo, o Mauro César e o PVC debatendo os vazamentos, né, que acontecem no Flamengo, né? Até rumor de que ele quer fazer acordo para ir embora, até isso já surgiu. Quem é que vaza isso? É pior que vazar a escalação. Vem de dentro do clube, e alguns são extremamente desleais, porque algumas coisas são mentirosas, tá? A PVC disse assim: o clube tem que mudar sua cultura interna, mas isso é um problema do Rodolfo Landim, do Marcos Braz, do BAP, de quem dirige o clube. Se está vazando lá dentro e já mudou comissões técnicas. Do tempo que eu estava, Jorge Jesus, lá em 2019, mudou praticamente todo mundo, tá? É isso, tá bom? Então, comentários aí
do PVC e também do Mauro César, né, cara? Realmente é um escárnio, né? Um clube como o Flamengo mostra o tanto de amadorismo que impera no nosso clube, né? Só no Flamengo que acaba acontecendo isso, tá? Uma outra situação, né? Eu falei de preferidos, de treinadores. O Diário Olé colocando o argentino Vojvoda como forte nome ao Flamengo. Também não acredito que esse treinador venha ao Flamengo. Ele teve até a oportunidade, não quis escutar ninguém, renovou com Fortaleza. Independentemente dele ser eliminado agora nessa pré-Libertadores, né? Perdeu de 1-0 para o Cerro lá em Fortaleza, né? Precisa de 2 gols de diferença, 1 gol de diferença para levar a disputa de pênalti. Eu não acredito, sinceramente, que o Vojvoda venha para o Flamengo em caso de saída do Vitor Pereira. Beleza, gente? Então, é isso aí, né? Vou falar também do Jorge Jesus, tá? Tem também falando que o Jorge Jesus espera receber 3 ofertas na metade do ano. O pessoal que está aí eufórico com a possibilidade do Jorge Jesus voltar ao Flamengo, né? O jornalista Erkan Konur falando que ele poderia receber 3, né? Assumir a seleção brasileira, voltar ao rubro-negro, mas questão de Fenerbahçe, isso aí esquece, porque ele não renovará o seu contrato com o Fenerbahçe, tá? E para terminar, agora terminando mesmo, pintou mais informação, né? Com novidade, o Flamengo finaliza o segundo treinamento para a semifinal contra o Vasco, né? No treinamento já estavam Bruno Henrique e Vitor Hugo, tá? Os jogadores ainda não devem ser utilizados, logicamente que não vai. Pelas informações, o Bruno Henrique só a partir do início de abril. Será que ele poderá jogar o Carioca? Será que ele está inscrito? Porra, imagino, né? Mas enfim, é isso, tá bom, meus camaradas? Muito obrigado a todos vocês. Se inscreva aqui no canal Deca CRN, deixe seu like, compartilha com os amigos e aciona o sino de notificação. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Fui!